Estamos aqui em mais um vídeo e nesta etapa vamos analisar de forma sucinta e breve a relação entre os direitos humanos, a Constituição Federal, a nossa cidadania e a própria democracia de nosso país. É importante salientar que, apesar de fazerem parte dos princípios fundamentais da nossa Constituição, principalmente quando olhamos o artigo 5º, que trata dos direitos individuais e das garantias fundamentais, os direitos humanos possuem diferenças essenciais e fundamentais com relação aos direitos de cidadania. Essa compreensão é importante justamente porque o nosso tema específico é a construção da cidadania, da abertura política e da Constituição em si. Quando falamos de direitos humanos, estamos tratando de questões fundamentais, incondicionais, indivisíveis e universais. Afinal de contas, a nomenclatura já diz tudo. Se os direitos são humanos, eles independem de qualquer pré-condição. Eles devem ser garantidos a todos, independente de local, de nacionalidade, de raça ou etnia, de gênero, de orientação sexual, de orientação filosófica ou ideológica. Seja qual for a identidade, a todos são endereçados os direitos humanos. Diferentemente, os direitos de cidadania são aqueles que são construídos por uma sociedade e garantidos a todos aqueles que fazem parte. Os direitos de cidadania, assim como os direitos humanos, são históricos e foram construídos ao longo de séculos. Se pensarmos nos direitos humanos, suas raízes remontam ao período iluminista, com a Revolução Francesa e a elaboração dos direitos do homem e do cidadão. Entretanto, é a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do vislumbre das atrocidades da guerra, que a Organização das Nações Unidas, recém-criada, vai estruturar e vai criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esta declaração, ela serve como base para uma série de constituições para uma série de países. O Brasil não está excluído disso. Aqui no Brasil, a nossa Constituição, que foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, que foi promulgada em 1988, possui uma série de princípios advindos dos direitos humanos. O artigo 5º é uma evidência disso. Além disso, uma série de artigos da Constituição tratam a respeito dos direitos humanos de forma explícita e do compromisso do Estado brasileiro em preservar e cumprir todas as determinações ligadas aos direitos humanos vindas de organizações internacionais. Os direitos de cidadania, por sua vez, apesar de também remontarem à época iluminista e à Revolução Francesa, possuem especificidades e cada país apresenta uma evolução diferente. Usualmente, nós adotamos o modelo inglês como o modelo clássico de evolução da cidadania, no qual os direitos civis ligados à liberdade ou à igualdade puderam dar origem aos direitos políticos e estes puderam dar origem aos direitos sociais. Cada país possui a sua identidade própria e o seu caminho de evolução dos direitos de cidadania. Afinal de contas, ser cidadão em um país não é a mesma coisa que ser cidadão em outro país. Questões que para nós são básicas são tabus em determinada sociedade e vice-versa. Nesse sentido, analisando especificamente o caso brasileiro, podemos perceber que aqui, de forma diferente do modelo inglês, em geral, os direitos sociais foram atribuídos de forma mais direta através da mão forte do Estado, que frequentemente, na nossa história recente, limitou os direitos tanto civis quanto políticos. Isso uma evidência do forte paternalismo e do autoritarismo brasileiro. O que se torna interessante na análise a respeito dos direitos humanos é que, apesar de ser uma unanimidade que todos os humanos possuem direitos, todos são iguais e todos são livres, na prática cotidiana nós percebemos que este tema pode ser classificado como um tema sensível, o que, segundo o historiador alemão Bodo von Boris, perdoem-me pela pronúncia, classifica como história sobrecarregada. Afinal de contas, a nossa história recente foi carregada de violações dos direitos humanos, de disputas em torno dos direitos de cidadania e vários discursos da mídia, vários discursos da sociedade, vários discursos do senso comum tratam os direitos humanos como direitos de bandidos.
Isto é um ponto relevante e torna necessária a análise um pouco mais profunda da percepção dos direitos humanos pelos alunos da educação básica. Algumas pesquisas que nós utilizamos em nosso trabalho, como a pesquisa do professor Serri ou a pesquisa da professora Márcia Elisa Tete Ramos a respeito da cultura histórica e da análise dos direitos humanos em sala de aula, demonstram que a percepção dos alunos a respeito dos direitos humanos está sobrecarregada de questões do senso comum e eles, em geral, atribuem que os direitos humanos não são para todos, que bandidos precisam ser punidos com severidade. Os direitos humanos, dessa forma, são encarados por esse grupo de alunos que foram identificados, mas que indicam ser uma constante na sociedade, que os direitos humanos, numa linguagem atual, são mimimi de bandidos que querem escapar das punições. No contexto de abertura política ao fim da ditadura militar, várias organizações da sociedade civil se mobilizaram pela luta de garantia dos direitos humanos para os presos políticos. Um dos trabalhos de maior relevância foi o projeto Brasil Nunca Mais, organizado pelo cardeal Dom Evaristo Arnes. Nesse trabalho, a tortura foi evidenciada e os direitos humanos se tornaram gritantes e necessários na sociedade. Porém, com o fim da ditadura militar e o fim da perseguição política, a violência policial não deixou de existir. Ela apenas mudou de público. A violência policial, que antes atingia setores da classe média, intelectuais, militantes de partidos considerados subversivos, passou a ser direcionada para populações em situação de risco de periferias de grandes cidades. Dessa forma, a violência policial deixou de ser vista como política pelo senso comum da sociedade. E dentro de uma sociedade que encara a propriedade como um valor absoluto, as camadas que sofrem com a violência policial não são vistas como dignas de terem os direitos humanos garantidos. São vistas como bandidos, passíveis de serem punidos e sem o direito de reclamar, porque afinal de contas, são bandidos. E aqueles que estiverem com dó, que levem os bandidos para casa. A sociedade está permeada por esse discurso e em nossa pesquisa podemos inclusive perceber isso dentro do movimento musical do rock nacional, comparando as obras e os artistas da década de 80 e da década de 90. Durante a década de 80, em meio ao processo de abertura política, as bandas principalmente do circuito Brasília-São Paulo, lembrando que bandas de outras cidades também eram relevantes, apresentavam obras e performances que valorizavam a formação da cidadania, a construção do país, a construção da democracia. Podemos até agora mostrar alguns exemplos dessas obras e dessas músicas. Me deixe presente o que eu fiz, todo mundo. E a gente dormir. O Brasil, o mundo. Valeu, que o dia nasça lindo pra todo mundo amanhã. Um Brasil novo, com a rapaziada esperta. Valeu! Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida
iate. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Após a promulgação da Constituição e já no início da década de 90, o cenário mudou e as obras que eram apresentadas, que apareciam no cenário musical, já tratavam a respeito da violência urbana específica e regional, o que não tinha mais o glamour e aquela aura de luta democrática. Agora era uma luta a respeito da vida urbana, da violência cotidiana, da luta pela sobrevivência, que é real em todos os lares brasileiros. Hoje a sua é nunca vi, tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, uma turma que se polia. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. Fico um puxo mais cheio, comecei a pensar. E eu me organizando, posso desorganizar. E eu desorganizando, posso me organizar. E eu me organizando, posso desorganizar. Por que não? Tudo começou com a ninguém comer naquela esquina. E vem aquela praça, veio os homens, nos pararam. Tô comendo, por favor, então a gente apresentou. Mas eles não paravam. Qual é legal? Qual é legal? Quem tá pegando? Qual é legal? Então, qual é legal? Qual é legal? Quem tá pegando? Qual é legal? Olhe de ver. Olhe de ver. Que qualquer duro tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força te mata. Agora observada, engatilha a macata. Escolhe ser o primeiro nego pra. Escolhe ser o primeiro nego pra baixar a revista. Pra passar a revista. Todo pra morar. Todo pra morar. Como é difícil acreditar que ia chegar onde estou. E minha vida ia mudar e mudou. Dificuldade então, passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos. Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua aprender. Andar de skate e tocar, corri pra ver o mar, fui atrás do que quis, sabia só assim podia ser feliz. Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz me diz. Então é preciso chegar em algum lugar, ter algo bom pra comer e algum lugar pra se morar. Satisfeito então, eu faço a preza pros irmãos, consciente, pé no chão, daqui nada se leva, de coração eu faço a preza, vai. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Sangue bom, sempre sonhei. A comparação entre esses dois períodos e a relevância no cenário mainstream mostra que a violência, quando é generalizada, ela é vista como legítima a sua resistência. Quando a violência é destinada por motivos sociais para setores desfavorecidos, essa violência deixa de ser legitimada. Portanto, isso evidencia a importância de trabalhar a igualdade, a cidadania e os direitos humanos em sala de aula, para que esse senso comum seja modificado e seja desenvolvido de forma a uma consciência histórica que entenda os direitos humanos como direitos de todos. Daí a importância da educação para os direitos humanos em sala de aula e na escola como um todo. Afinal de contas, uma consideração importante que a professora Maria Benevides faz é que um professor que tem um discurso bonito a respeito dos direitos humanos, mas não ouve seus alunos no momento de preparar as aulas, selecionar atividades ou desenvolver alguma prática, ele não está entendendo os alunos como iguais, como possuidores de direitos de serem atores da sua educação. Uma escola que não valoriza a participação de todos, que não ouve todos, ela não possui legitimidade de cobrar o respeito aos direitos humanos dos alunos. Como ela vai
cobrar que os alunos deixem de praticar bullying, se no momento de chamar a atenção de alguém, ou no momento de organizar uma prestação de contas, ou no momento de organizar um evento, as decisões são verticais, unidirecionais, e os alunos, os estudantes e a comunidade como um todo precisam obedecer e seguir o autoritarismo. Portanto, a educação em direitos humanos ela é complexa, abrangente e deve ser organizada de forma cotidiana. Dentro de nossa pesquisa, nós nos incomodamos e nos questionamos a respeito das origens desse senso comum que trata os direitos humanos e os direitos de cidadania como privilégios. As frases que nós ouvimos recentemente, ligadas ao combate ao coronavírus, que envolvem principalmente as chamadas carteiradas, exemplos de frases como "você sabe com quem está falando", "cidadão não engenheiro", "eu sou desembargador", "aqui é Alphaville", frases desse sentido mesmo, que nós percebemos que estão cada vez mais frequentes na mídia, demonstram que a nossa sociedade ela é estruturada com base em privilégios e não com base em direitos. Uma das explicações possíveis que nós podemos apresentar é a respeito do processo de transição que aconteceu ao final da ditadura militar e no início da democracia. Como vimos no período da contextualização, a lei da anistia garantiu que a nossa abertura política fosse o menos traumática possível, prezando pelo silenciamento, pelo esquecimento e pelo apaziguamento. Ou seja, quando Tancredo Neves assumiu a presidência prometendo não revanchismo, no fundo o que ele queria dizer é que a garantia de que os militares vão permitir a redemocratização é que nós não os questionemos a respeito de suas práticas durante a ditadura. Dentro do direito, esta prática é chamada de justiça de transição, e exemplos de outros países mostram como são possíveis a formulação de diferentes métodos de transição entre um período autoritário e um período democrático. Nesses períodos de transição, nem a justiça nem a política sozinhas dão conta dos conflitos e das contradições. Por isso, um movimento de justiça que seja envolvido por política ele é necessário. Dois exemplos são pertinentes de serem citados: o caso alemão pós-Segunda Guerra e o caso sul-africano pós-apartheid. De forma bem rápida, no caso alemão, os julgamentos foram rápidos, rígidos e a legislação foi refeita a partir de uma situação democrática, já que dificilmente leis nazistas poderiam ser aproveitadas numa nova sociedade democrática. No caso sul-africano, o perfil já foi outro. Não foi valorizada a punição daqueles que haviam cometido crimes contra a humanidade durante o apartheid. Porém, foi criada uma comissão da verdade em que era necessário que todos aqueles que fossem identificados como criminosos assumissem a sua culpa publicamente, prestassem depoimentos, apresentassem os detalhes daqueles crimes dos quais eles foram identificados e acusados, para que ele recebesse a anistia, condicionada a não assumir cargos que possibilitassem que eles fizessem os crimes novamente. Portanto, o viés não foi dado à punição, porém à reparação moral e histórica, para que a sociedade pudesse se unir novamente dentro de um novo período da história democrática. O caso brasileiro, por sua vez, foi marcado pelo esquecimento e pelo apaziguamento. Vários depoimentos de militares questionam a postura dos movimentos pela anistia ou dos movimentos pela Comissão da Verdade de que o passado é passado e deve ser esquecido. Uma situação inusitada, beirando ser ridícula, foi a entrevista recente que a então secretária de Cultura Regina Duarte deu quando ela canta um trecho de música ufanista. As interpretações da lei da anistia garantiram que os militares pudessem se precaver e evitar que fossem questionados, para que eles viessem à justiça responder pelos crimes que cometeram. Crimes estes que eram cometidos por indivíduos, porém através de uma estrutura de Estado. Afinal de contas, a política de isenção era uma política de Estado. Por conta desta situação legal, em que os crimes não eram julgados, o Brasil chegou a ser condenado por um tribunal internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
pela lei da anistia e pelo não julgamento daqueles identificados pelos crimes durante a ditadura militar. A política brasileira de reparação, justamente por isso, sempre assumiu uma postura na qual o Estado assume a responsabilidade, indeniza as vítimas da ditadura militar, porém os culpados, por mais que sejam identificados, são inimputáveis. Eles não podem ser condenados, sequer podem ser acusados. Afinal de contas, a anistia, segundo essa interpretação, é ampla, geral e irrestrita. A Comissão da Verdade, que foi instaurada em parte por conta desta condenação, apresentou uma série de relatórios, trouxe à tona toda uma história que estava nos porões da ditadura e, inclusive, identificou alguns dos carrascos. Porém, a nossa Comissão da Verdade permanece com o caráter de pesquisa e de não responsabilização. Mesmo com os resultados da Comissão da Verdade publicados em 2014, ainda não podemos responsabilizar os culpados pelos graves excessos e pelos graves crimes da ditadura militar. Meus caros amigos, estudar a cidadania, a democracia e os direitos no Brasil se torna um tema sensível justamente porque estamos tratando de um período da história que não passou. Os desmandos da ditadura permanecem e, por não haverem sido tratados, resolvidos, reconciliados, eles permanecem latentes e hoje dão sinais graves de que a ditadura está aí presente, ameaçando e à espreita. Nossa democracia está em ameaça e os nossos alunos da educação básica precisam entender que eles são agentes da educação, da democracia e da cidadania. Então, neste breve capítulo que tratamos a respeito dos direitos humanos, da cidadania e da transição política, podemos evidenciar a pertinência deste tema e a sua importância dentro de sala de aula. Permaneça conosco, que nos próximos vídeos nós vamos centrar de fato nas questões práticas de sala de aula. Primeiramente, questões metodológicas e teóricas, para em seguida analisarmos as fontes especificamente e propormos métodos, práticas e subsídios para que sejam aplicados em sala de aula. Muito obrigado e até o próximo, pessoal!